Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Olá, hoje no Jornal da Univates a gente traz todas as informações sobre o Covid-19 e vai regionalizar o assunto. Vamos trazer todos os detalhes do que vem acontecendo em Lajeado e em todo o Vale do Taquari. Tudo isso, a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. Iniciamos essa edição do Jornal da Univates para reforçar o nosso compromisso com você, telespectador, todos aqueles que moram no Vale do Taquari, que obviamente estão seguindo as recomendações das autoridades de saúde, que fiquem em casa. A nossa equipe de telejornalismo continua na ativa, continua buscando toda a informação para que você de casa fique bem informado. Obviamente que seguimos os padrões também citados pelas autoridades e já estamos trabalhando então com boa parte da nossa equipe em home office, ou seja, o pessoal está em casa e trabalhando virtualmente, mas obviamente coletando todas as informações com a maior veracidade e precisão possível. E é justamente assim que a gente inicia essa edição do Jornal da Univates, que hoje vai trazer diversos assuntos e especialistas para falar sobre o coronavírus, o Covid-19 e a gente tentar regionalizar esse assunto tão importante para que você fique bem informado. Nós vamos direto à cidade de Teutônia, onde a repórter Larissa Santos tem mais detalhes justamente sobre o atual boletim de quadros de pessoas suspeitas e aquelas que já foram confirmadas com Covid-19, reforçando que já são 3 homens em Lajeado e 1 mulher na cidade de Estrela. Quem vai ampliar esse assunto e tem mais detalhes direto de Teutônia é Larissa Santos. Boa noite, Larissa. Olá, Marcos Stout. Foi divulgado no final de semana pela Secretaria Estadual de Saúde os primeiros casos confirmados de coronavírus no Vale do Taquari. Os municípios dão mais detalhes, já que o órgão estadual divulga apenas a idade, o sexo e a cidade de cada pessoa confirmada. O primeiro caso confirmado, então, foi no sábado, um homem de Lajeado, de 57 anos, que voltou recentemente de um cruzeiro na costa brasileira. Este homem ele está internado em estado grave na UTI do Bruno Bor. O segundo caso, então, confirmado é uma jovem de 20 anos que retornou recentemente da Irlanda. Ela já apresentava sintomas, então quando ela chegou aqui, ela seguiu as orientações do órgão de saúde, que é ficar em isolamento domiciliar, assim como a família dela. O terceiro caso confirmado, um homem de 22 anos, ele que reside em Lajeado e voltou recentemente do exterior da Suíça. O quarto caso, então, confirmado também em Lajeado, um homem de 57 anos que retornou do exterior também. Esses 2 últimos casos, eles estavam num grupo de viagens que foram até a Suíça. Eles voltaram, então, tendo esses sintomas, mas estão apresentando melhora em ambos os casos, né? Lembrando que o Rio Grande do Sul já tem 90 casos confirmados da doença. Tá certo, obrigado, Larissa, pelas informações. Esse, então, o quadro atual que a gente tem de pessoas suspeitas e aqueles já confirmados, então, com Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. E a gente continua esse assunto nesse âmbito mais político e estrutural para justamente falar e saber os detalhes com o prefeito aqui do município de Lajeado, Marcelo Calmo. Ele que ao longo, desde o início dessa epidemia e de um princípio de prevenção também do município, do Hospital Bruno Borne e também da Univates, que vem fazendo essa tríplice aliança para conseguir combater esse início de Covid, vem se reunindo. Após essas reuniões, o prefeito Marcelo Calmo vem divulgando algumas informações que são, obviamente, diretas para todas as pessoas do município e também da região, para ficarem a par justamente desses detalhes. E a gente exibe aqui também no nosso Jornal da Univates esse relato diário do prefeito Marcelo Calmo. Olá, pessoal. Segunda-feira, 23 de março, nós acabamos agora há pouquinho a reunião do grupo de contingenciamento e análise do coronavírus em Lajeado e, então, ratificando que são 3 casos confirmados na cidade e os núcleos estão identificados. São pessoas que ou viajaram
no cruzeiro pela costa brasileira, ou outro núcleo que foi de uma viagem internacional. Então todas essas pessoas estão monitoradas, estão cumprindo a sua quarentena e a grande parte delas está evoluindo muito bem. Tratamos também de sugestões que vêm aparecendo pelas mídias sociais da comunidade. A gente agradece muito a participação e o interesse de cada um em colaborar, e vamos falar um pouquinho sobre os hospitais de campanha. Nós nos organizamos de uma maneira diferente em Lajeado. Nós já temos a estrutura do HBB pronta para estar atendendo um grande número de pessoas, com UTI, com sala de observação, com sala intermediária para fazer o atendimento da pessoa que está num quadro mais grave. E caso seja necessário uma outra estrutura, a partir do momento que essa do HBB não der mais conta, nós já temos organizado uma estrutura na Univates. Então não vai ser necessário esses exemplos de hospitais em ginásios e assim por diante nesse momento. A análise diária que a gente faz dos casos nos favorece a isso, a tomar as decisões passo a passo. Então, nesse momento, não é necessário essas estruturas dos hospitais de campanha. No final de semana também houve um grande número de acessos nos números da vigilância sanitária que a gente passou, e essa segue sendo a regra. Você que tiver algum sintoma, primeiro ligue, e depois, conforme a orientação, vai ser encaminhado o canal de atendimento, qual posto ou qual local de atendimento. Principalmente porque com isso a gente evita a circulação de pessoas e evita a propagação do vírus. Como esses canais foram muito utilizados no final de semana, nós, durante o dia de hoje, vamos estar disponibilizando uma nova estrutura, também em parceria com a Univates, e ampliando o número dessas possibilidades de contato e solução de dúvidas. Então, durante o dia a gente passa esses novos números assim que a estrutura estiver pronta, e por hoje é isso. Tendo novas informações, a gente comunica a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Esse é o prefeito Marcelo Calmo, trazendo as últimas informações, os últimos detalhes. Dá para se dizer que um balanço do Covid-19 aqui no nosso município. A gente continua justamente a falar dessa questão estrutural, porque a gente tem informações também que são do vice-presidente da ANVAT, Associação dos Municípios do Vale do Taquari, e é justamente o prefeito do município de Imigrante, o Celso Kaplan, conhecido também como Lelo, que chegam os detalhes sobre o que o Vale do Taquari vem tomando de providências e como algumas normativas vêm entrando também em realização a partir de agora, já que eles decretaram alguns detalhes que são importantes para o bom andamento e para a convivência de todas as pessoas. Então, no ar, prefeito Celso Kaplan. Na sexta-feira, sim, sob a presidência do presidente Marcos Martini e eu, primeiro vice-presidente, em assembleia extraordinária no município de Encantado, a gente realizou uma reunião rápida e objetiva, onde foram abordados e decididos os seguintes assuntos. Dentre eles, decreto de calamidade pública nos 36 municípios. Também um toque de recolher educativo em todos os municípios, a partir das 20 horas à noite. Velórios somente realizando 4 horas com a presença de familiares restrito. Restaurantes e similares, redução de 50% de sua capacidade e adotando também medidas de higiene e com restrições. Tudo isso foi debatido e trabalhado e foi decidido junto com todos os prefeitos presentes. Os municípios continuarão reunidos, sim, mas agora via redes sociais, falando com telefone e decidindo em conjunto muitas ações, sempre sob a liderança do nosso presidente Martini de Nova Brécia. E com relação a internações em hospitais, nós estamos aí atendendo e sendo coordenados pela 16ª Coordenadoria, juntamente com o secretário de Saúde, para que a gente possa seguir o protocolo e também nos preocupar, cada um com seus municípios. Em caso de houver alguma internação que necessitar, cada município tem alguma referência, mas também já existem outros planos
dentre eles até apoio do Exército e apoio aí da comunidade em casos que houver necessidade. A gente tem aí hospitais da região que possam ser também ocupados. Mas, enfim, estamos muito confiantes, Larissa. Pensamos de que toda a prevenção que estamos fazendo nesse momento vai dar grandes resultados e, com certeza, a gente vai superar esse momento tão difícil, todos juntos aqui no Vale do Taquari e principalmente a ANVAT dando o maior suporte aí para todos os prefeitos e municípios da região. E a seguir, a gente vai entender um pouco mais da situação global do Covid-19 com um especialista aqui da Universidade Univates. É depois do intervalo. Nós voltamos com o segundo bloco do Jornal da Univates, falando sobre a epidemia, a pandemia do Covid-19 e os reflexos disso na nossa região, aqui no Vale do Taquari. Reforçamos que a nossa equipe da TV Univates já trabalha de forma reduzida, ou seja, com poucos colaboradores aqui e o restante em home office, que é para justamente estar seguindo o que as autoridades vêm solicitando para que não haja aglomerações. E nós vamos agora direto a uma fala, né? Buscamos aí conversar com um professor, um especialista na área das relações internacionais e tentar compreender um pouco mais dos efeitos dessa pandemia no mundo inteiro. E é justamente com o professor Matheus Dalmas, professor aqui da Universidade Univates, que nós vamos falar agora. Bom, então em relação a isso, dá para considerar que o fato do Brasil ter fechado fronteiras com vizinhos que têm uma parceria histórica na América do Sul e o fato de esses vizinhos também terem tomado atitude semelhante, terão um impacto a curtíssimo prazo em relação ao volume de trocas e aos valores do fluxo comercial entre esses países. Haverá, obviamente, uma queda do volume de trocas e dos valores envolvidos nas negociações. Existe, portanto, um impacto negativo na balança comercial entre esses países e inclusive dentro do Mercosul, que é o grande bloco econômico regional. Entretanto, do ponto de vista diplomático, político, não há nenhuma perspectiva de que o coronavírus e as medidas para combatê-lo causariam algum tipo de abalo na relação política entre esses países. O que existe, parece, é uma concordância por parte das sociedades civis destes países de que o Estado deveria sim tomar atitudes para conter o vírus e existe uma compreensão internacional de que cada Estado está tomando agora políticas no âmbito doméstico que envolvam proteger a população do contágio. Então não há perspectiva de um abalo nas relações diplomáticas entre os países por causa das atitudes de fechamento de fronteiras. Bom, em relação a essa segunda pergunta, é interessante ver o quanto o coronavírus tem feito vários estados tomarem decisões que fortalecem o papel do Estado na sociedade civil. Existem líderes de Estado todos os dias nas grandes mídias anunciando medidas de combate ao contágio e essas medidas têm a ver com fechamento de fronteiras, com diminuição de contatos com outros povos, com monitoramento de deslocamento. E por mais que essas medidas possam parecer uma afronta contra a liberdade individual de ir e vir, tem havido na comunidade internacional uma compreensão de que são medidas importantes e necessárias para conter o contágio. O papel do Estado, portanto, tem sido cada vez maior no dia a dia quando decisões para conter o contágio são necessárias. E isso faz com que nas relações internacionais haja uma compreensão de que existe um prevalecimento de demandas domésticas sobre as demandas internacionais no momento. Tão logo o cenário de contágio seja controlado e a superação desse momento de crise ocorra, é muito provável, essa é a tendência, de que as relações internacionais voltem a ter o seu ritmo normal, que tem a ver com cooperação e tem a ver com
a participação dos estados nos fóruns internacionais de tomada de decisão, sem que medidas tomadas agora possam ser usadas depois como motivo de descompasso no diálogo e de tensão entre os países. Então, as relações internacionais estão hoje marcadas pela predominância da demanda doméstica em relação à agenda internacional, e isso não deve impactar as relações internacionais tão logo a conjuntura internacional volte a se caracterizar pelo cenário anterior ao momento agudo da crise. Recentemente, vamos dizer assim, recentemente o único processo histórico que pode ser parecido com esse é o de onda grande de migrações de uma região para outra, um fluxo migratório muito grande que também provocou por parte de estados a atitude de fechamento de fronteiras e de algum tipo de controle sobre circulação de pessoas. Mas o que motivou o controle de circulação em anos passados foi muito mais a falta de certeza sobre o impacto que o fluxo migratório causaria no cotidiano das sociedades e na economia daqueles países, o que despertou um sentimento de xenofobia, principalmente em países europeus. Esse sentimento de xenofobia e as atitudes de controle de fluxo migratório e até mesmo de um discurso de não tolerância ao estrangeiro não contou com a compreensão geral que o combate ao coronavírus tem contado agora. Naquele momento, quando houve fechamento de fronteiras por causa de fluxos migratórios, houve muita crítica por parte daqueles que consideravam que o imigrante deveria receber um bom tratamento de acordo com o que prevê a Carta da ONU para Direitos Humanos. Inclusive o Brasil, quando se envolveu com um fluxo migratório muito grande relacionado aos venezuelanos, por exemplo, o Brasil esboçou uma reação de controle e fechamento de fronteiras um pouco maior e houve uma reação da sociedade civil brasileira e de setores especializados no sentido de fazer valer uma política de imigração que o Brasil tem desde 2017, que se caracteriza justamente por respeitar os direitos humanos e facilitar o acesso do imigrante à documentação e ao exercício da cidadania dentro do possível no território brasileiro. Então foi o único momento recente em que políticas de restrição de circulação de pessoas ocorreram no Brasil e não contaram com um apoio generalizado como o combate ao coronavírus tem contado agora. Tá aí, obrigado, professor Matheus, ele trazendo alguns relatos justamente tentando contextualizar a questão do Covid-19 no mundo inteiro. E já que a gente está falando em mundo, a gente continua aqui no nosso Jornal da Univates trazendo relatos de pessoas que são da nossa região, do Vale do Taquari, e que foram para outros países, seja por passeio, a estudos ou a morar. E é o caso da Cássia Scherer, ela que é formada em Relações Públicas aqui pela Universidade Univates e está morando em Lisboa, vai contar um pouco do que ela vem vivendo em função justamente do Covid-19. Olá a todos, vou contar um pouquinho para vocês da situação do Covid aqui em Portugal. Aqui a situação não é tão grave como em outros países da Europa, como a Espanha e a Itália. Porém, se considerarmos que Portugal tem mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma população do estado do Rio Grande do Sul, cerca de 10, 11 milhões de habitantes, isso torna os números daqui, sim, um pouco preocupantes. São cerca de 1.600 casos confirmados, quase 12 mil casos suspeitos e 14 óbitos neste momento. Os números só não são piores porque o governo, desde o início, teve medidas de controle, certo? As fronteiras com a Espanha terrestres foram logo fechadas, as pessoas não puderam desembarcar dos cruzeiros, o presidente da República foi um dos primeiros a ficar em quarentena, e a população, por conta própria, assim que a situação começou a se agravar, demonstrou muito civismo ficando em casa. Na semana passada, os números começaram a piorar, então o governo
decretou estado de emergência, que não acontecia aqui em Portugal desde 1974. Então, com esse decreto, as medidas ficaram ainda mais sérias. Isso, por exemplo, os voos foram cancelados, só é possível viajar para países de língua portuguesa, como o Brasil, ainda assim com restrições, só é possível viajar para São Paulo e para o Rio de Janeiro, ou para países de comunidade portuguesa, como o Canadá. A situação geral é de quarentena, o comércio fechado, tudo fechado, só farmácias, supermercados e bancos abertos. Eu já estou aqui no 10º dia de quarentena e eu acho que existe uma grande preocupação, além da saúde, que é em primeiro lugar, mas também com a economia. E o desejo das pessoas, assim como em todo mundo, creio que seja que essa crise, né, que essa pandemia passe logo e que a gente possa retomar as nossas vidas. Um abraço a todos. Tá certo, obrigado, Cássia. Ela que é natural de Arroio do Meio, estudou aqui na Univates, se formou em Relações Públicas e foi morar, então, em Portugal, hoje em Lisboa. A gente vai para um rápido intervalo para quando retornar, tá falando sobre campanha de vacinação. Tudo isso depois do intervalo. A gente fica te esperando por aqui. Já retornamos do intervalo para de imediato saber as informações com a repórter Bianca Malman, ela que, como outra integrante da nossa equipe, já trabalha em home office e traz todos os detalhes justamente sobre a campanha da vacinação. Olá, Marcos Stout, isso aí. Em meio à pandemia do novo coronavírus, teve início hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que protege contra a influenza H1N1. Nessa primeira fase da campanha, que segue até o dia 15 de abril, o público-alvo para a imunização são os idosos, pessoas de 60 anos ou mais, e também os trabalhadores da área da saúde. Segundo informações da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, a região recebeu 17 mil doses da vacina para serem distribuídas em todos os municípios. Lajeado recebeu 3.500 doses, que já foram aplicadas logo no primeiro dia da campanha. Em Estrela, o mesmo aconteceu. Foram 1.600 doses entregues e realizadas nesses dois públicos-alvos da campanha. A previsão é de que novas doses de vacina sejam entregues pelo Ministério da Saúde ainda nesta semana, por volta de quinta-feira. Lembrando, então, quem for de Lajeado deve procurar os postos, as unidades básicas de saúde para realizar a vacinação ou então outros dois locais disponibilizados pelo município, que são o CTG Tropilha Farrapa e também o CRAS Espaço da Cidadania. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigado, Bianca. E em meio a essa pandemia que a gente vem vivendo no mundo inteiro, algumas ações são muito bacanas. As pessoas acabam, talvez por algum espírito profissional, ético, muitas vezes pela questão da sensibilidade, tendo algumas atitudes, fazendo algumas coisas que acabam ajudando ao próximo. E a gente soube de um grupo de apoio que é muito bacana, formado por um time aí, pessoas que têm a formação da psicologia. A Larissa Santos, nossa repórter, foi atrás desse assunto e traz mais detalhes agora para você aí de casa, tudo sobre esse grupo de apoio para aquelas pessoas que daqui a pouco podem estar sofrendo, por exemplo, de ansiedade nesse período de Covid-19. A Lauren é psicóloga e criou junto com uma colega o Grupo Acalmar, que é um grupo que oferece apoio, informações e atividades para auxiliar as pessoas que sofrem de ansiedade. Agora, com a chegada do coronavírus no Vale do Taquari, a gente vai entender como funciona esse projeto com ela. Lauren, explica um pouquinho como surgiu a ideia de criar o Grupo Acalmar. A ideia do grupo, ela surgiu a partir de uma necessidade que nós fomos percebendo até em relação aos nossos pacientes. Nós fomos começando a observar, tanto eu quanto a minha colega Catiúcia, que também está à frente desse projeto, que os pacientes vinham apresentando questões de ansiedade, né, questões fisiológicas, muita preocupação,
incertezas, inseguranças, dificuldade com coisas fora do controle. E a partir daí nós pensamos que seria interessante disponibilizar não só para os nossos pacientes, né, logicamente que estão em acompanhamento, mas também oferecer para a sociedade de uma forma acessível, gratuita e aberta algumas técnicas de manejo, né, e algumas questões que podem auxiliar a passar esse período. Como ocorre o projeto? De que forma são feitos esses encontros? Cada encontro, gente, ele foi pensado com um assunto específico e eles vão gradualmente se complementando. Então, nós começamos com temáticas relativas à ansiedade, o período atual, o que é, afinal, a ansiedade, como identificar algumas questões. Passamos depois por técnicas de respiração, de relaxamento. Posteriormente, nós vamos abordar conteúdos de autocompaixão, autocuidado e algumas técnicas, algumas reflexões que também podem ser utilizadas nesse período, com o objetivo de amenizar um pouquinho as ansiedades e poder cuidar, então, da saúde mental de cada um. E quem pode participar? Todas as pessoas que tiverem interesse e tiverem acesso ao WhatsApp podem participar do grupo. Nós estamos fazendo esse grupo aberto. Como eu comentei com vocês, cada encontro tem uma temática específica, então nós elaboramos 8 encontros e eles são complementares uns aos outros. Então nós pedimos que quem tiver interesse em participar do grupo, nos mande uma mensagenzinha até hoje, né, de noite de preferência, porque amanhã de manhã nós vamos dar início aos conteúdos e depois de amanhã, então, ninguém mais entra no grupo, né? Ele passa a ficar fechado para as pessoas que estão ali, para que essas pessoas possam acompanhar o desenvolvimento dos 8 encontros. Tá certo, obrigado aí pelas informações. Esse grupo interessante, né? Para quem tiver necessidade, enfim, quiser contatar, basta procurar esse grupo de apoio formado por psicólogos, que é muito interessante para esse período. A gente vai para um rápido intervalo para quando voltar falar sobre a classe artística e também sobre o futebol. Tem gente desafiando outras pessoas e essa brincadeira está se tornando séria na internet. Depois do intervalo. Tá, e voltamos com o último bloco do nosso telejornal, o Jornal da Univates, reforçando, né, que a nossa equipe já está trabalhando quase toda ela em home office. A gente só está fazendo basicamente a apresentação desse telejornal que tu assiste agora ao vivo aqui pela TV, no espaço da universidade. Isso tudo como forma de prevenção contra o Covid-19, o coronavírus, essa pandemia que a gente vem vivendo no mundo inteiro e que a gente já começa a sentir os reflexos em Lajeado e na região. A gente vai, inclusive, agora assistir o que a Bianca fez da casa dela, conversando, batendo um papo com o Walter Silva, ou seja, a classe artística, ele que é músico, vem se reunindo, se integrando de alguma forma para também levar um pouco de lazer, um pouco mais de bons momentos para aquelas pessoas que estão tendo que viver, como acredito que você é em casa, respeitando essa questão de ficar em casa, vivendo nesse momento mais isolado e levando um pouco de alegria para todo mundo. Mas quem tem todos esses detalhes e vai nos contar um pouco mais sobre essas ações das classes artísticas que vem refletindo aqui na nossa região é a repórter Bianca Malman. A orientação dos órgãos de saúde para esse momento é de isolamento, ficar em casa, não ter contato com outras pessoas. Mas tem quem usa tecnologia para mudar um pouco essa história, como é o caso do Walter Silva, ele que é professor de música. E hoje à noite vai fazer uma live, uma transmissão ao vivo sobre musicalização infantil. É com ele que a gente também conversa agora para entender um pouco mais sobre essa ideia, sobre essa atividade. Professor Walter, como surgiu a ideia de fazer essa transmissão ao vivo para unir dentro de casa filhos e pais? Explica um pouquinho melhor pra gente. Eu vou estar fazendo hoje de noite uma live, né, que vai estar contemplando a ideia da musicalização infantil. Já que as escolas também pararam, então as atividades também pararam, os pais às vezes não têm muitos recursos, assim, né, às vezes do que fazer, não tem algumas ideias, às vezes falta um pouco de ideias do que pode estar acontecendo, né. Então, a minha ideia é poder estar ajudando, né, os pais a estarem com uma atividade bacana, mantendo o vínculo também, principalmente entre os professores e as crianças, né, no caso eu com as crianças,
Eu acho que tem outros professores também fazendo outras lives com outras atividades, ou pelo menos propostas, né? O que mantém esse vínculo ativo e dá mais repertório para os pais estarem trabalhando com as suas crianças em casa, né? Então, a ideia da live é justamente essa, poder estar fazendo uma atividade em que os pais e as crianças estejam juntos, brincando, dançando, cantando, e fazendo isso de uma forma bem tranquila, bem lúdica, né, de uma forma totalmente alternativa, porque a situação também nos pede umas soluções criativas, né? Então, eu acho que isso nos leva a essas soluções e essas novas atividades que têm surgido aí nos últimos tempos, né? Então, eu espero que isso esteja ajudando. A minha ideia é justamente essa. Ou seja, a ideia é justamente aproveitar esse momento de isolamento e aproximar pais e filhos e fazer uma coisa diferente com o uso da tecnologia, é isso? Exato. Unir as pessoas, né, através do meio virtual, hoje é uma possibilidade, né? Eu imagino que se tivesse existido em outras pandemias que aconteceram no mundo, claro, né, não vamos colocar aí peste negra, coisa assim, mas a ideia é mais ou menos por aí. Se as pessoas tivessem esses contatos, talvez, provavelmente menos pessoas teriam falecido, né? Porque faltava comunicação e talvez os outros problemas também que acontecem junto com uma pandemia, né? Como a depressão, até a própria Maria da Penha, né? Já ficamos sabendo de alguns casos. Então isso tudo acaba acarretando junto nessa situação. Então é muito importante que a gente consiga estar tendo um olhar um pouco mais amplo para isso nesse momento e conseguindo achar alternativas dentro do meio virtual para fazer uma coisa presencial, né? O mais presencial possível, né? O mais vivo, né? Dentro das suas casas. Então as lives, os vídeos que as pessoas estão colocando, postando, isso tudo tem agregado muito nesse quesito, principalmente porque a gente consegue fazer as pessoas se reaproximarem mesmo estando em distância física, né? Não que isso substitua, não substitui, mas consegue ser um bom genérico para isso, né? Tá certo. Bom, e como último conteúdo dessa edição do Jornal da Univates de segunda-feira, a gente quer te perguntar, tu tá ligado já nessa história de hashtag desafio embaixadinha? Pois é, no mundo inteiro tá rolando isso. Tem alguns fazendo inclusive com bola e outros com papel higiênico. Na verdade, é uma brincadeira que os jogadores de futebol encontraram, jogadores de futsal, para, quando estão em casa, passarem o tempo e se desafiarem. Fomos atrás de pessoas aqui da região que estão fazendo isso. E ficamos surpresos como nos deparamos aí com um vídeo, por exemplo, do capitão do Lajadense fazendo embaixadinhas em casa. Obviamente sempre respeitando a questão de ficar em casa nesse momento. Vamos dar uma olhada no vídeo dele. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Vai. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Beleza, rapaziada? Desafio, pelo menos 100 embaixadinhas. Se eu continuar fazendo aqui, eu vou a 200, 300, 400, 500. Daí nós vamos ficar aqui até amanhã. Valeu, Bindé. A gente fica com esse recado aí do capitão do Lajadense para encerrar essa edição do Jornal da Univates,
justamente de uma maneira um pouco mais leve também. Esse recado dele é muito importante, ficar em casa. Na verdade, o desafio da Embaixadinha é mais um dos desafios que vem acontecendo nas redes sociais e que as pessoas vêm encontrando formas de conseguir passar o tempo de uma maneira mais descontraída, mais leve. É assim que a gente encerra essa edição e te convida para acompanhar todas as outras edições do nosso Jornal da Univates, que é de segunda a sexta, às 6h30 ao vivo. Repito, a nossa equipe vai continuar com o compromisso de te trazer informações da região e tudo aquilo que for relevante de acordo com essa pandemia que, infelizmente, nós estamos vivendo no mundo inteiro, no Brasil, e já sofrendo reflexos disso aqui em Lajeado e no Vale do Taquari. A gente encerra essa edição do Jornal da Univates, te desejando uma boa noite, te dizendo para te cuidar, ficar em casa e, obviamente, tá encontrando aí todos os detalhes que tu precisa através das informações dos meios de comunicação. Por isso, fique em casa, que é o mais apropriado, tá certo? Valeu, uma boa noite, todo mundo se cuidando. Até amanhã. Tchau. Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.